Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Nós estamos com muitas saudades de todos vocês, mas agradecendo ao Senhor por esta oportunidade, porque mesmo através, da online, eu estou assim como que amenizando um pouco essa grande saudade que eu estou sentindo de vocês. Sou muito grata a Deus por esse momento e também ao nosso pastor tão querido Eduardo, porque ele nos convidou de uma maneira assim sempre muito amorosa. Obrigada, pastor. Queridos, a nossa passagem bíblica hoje encontra-se em Gálatas 5, dos versículos de 16 a 26. Vamos ler? Obras da carne e fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Vamos orar? Senhor amado, Pai querido, nós nos colocamos diante do Teu trono de graça, Senhor, te pedindo misericórdia, para que Tu venhas agora nos abraçar, encher as nossas mentes e os nossos corações da Tua palavra, se revelar a nós, Senhor, filhos Teus, humildes servos, cheios de defeitos, mas que contamos, Senhor, com a graça do Teu Santo Espírito em nós. Ó Pai querido, perdoe os nossos pecados e enche-nos agora do Teu Santo Espírito. Ensina-nos e que possamos praticar a Tua palavra para que o Teu nome, Senhor, seja honrado e glorificado aqui na terra. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor. Amém. Bem, queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo vem trazer um contraste para nós de dois diferentes grupos de comportamentos opostos entre si. Um deles, o primeiro grupo, como acabamos de ver, são as obras da carne. E ali nós lemos no mínimo 15 atitudes pecaminosas. Atitudes estas muito próprias do ser humano que já nasceu em pecado. Em Romanos 23:3 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e carecem da glória de Deus. Estamos bem longe de Deus. No segundo grupo, em contraposição, nós temos o fruto do Espírito, Isso é maravilhoso. E o que é o caráter, o que é o fruto do Espírito?
é o caráter de Jesus Cristo. Ai, glória, aleluia! É a essência de Jesus Cristo, que é gerada e desenvolvida dentro do cristão para a honra e glória do Senhor, para que essa essência de Jesus Cristo seja vista, demonstrada no mundo, para que outras pessoas venham a conhecer o Senhor Jesus. E isso assim é maravilhoso. Bem, nesse o fruto, embora singular, o fruto, porque ele é um só, mas ele é composto de um conjunto harmônico de 9 virtudes do nosso Jesus. Elas são distintas, diferentes umas das outras, mas elas estão interligadas, como nós vamos ver, e elas são inseparáveis. Elas são desenvolvidas pelo Espírito Santo em nós, simetricamente. O Espírito Santo não escolhe algumas e deixa outras. São todas sendo desenvolvidas nesse nosso processo de santificação. Vamos dar uma olhadinha nas 9 virtudes? A primeira é o amor. Deus é amor. 1 João 4,8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. No Salmos, se não me engano, 134. Esse amor divino, ele é a base de todas as 8 demais virtudes que se seguem. E essas virtudes, banhadas por esse amor divino, são completamente diferentes dessas mesmas virtudes que a gente encontra nos homens em geral, mas que não são do Espírito Santo. São apenas algumas virtudes que os homens têm em seus caráteres, mas essas daqui não. Essas trazem o amor ágape, o amor de Deus, que é sacrificial, né? E é um amor prático, porque ele se volta sempre em prol dos outros. Exemplo desse, o maior exemplo que nós podemos ter é o amor de Jesus que se deu por nós na cruz. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 1 João 4,9. Esse amor, ele subsiste a despeito de defeitos das pessoas, de circunstâncias e das mais diferentes dificuldades que podem surgir. Ele está imerso, né? Ele é a razão do primeiro e do segundo mandamento. Respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22. E quem tem condições de amar assim, desta maneira? Somente através do Espírito Santo de Deus. E essas virtudes estão repletas, cheias desse amor divino. E elas estão à nossa disposição. Que maravilha, né? Glória a Deus por isso. A alegria tem diferença, a alegria do mundo e a alegria do Espírito. A alegria do mundo, ela é passageira. Ela é feita apenas de momentos. Mas a alegria que vem do Espírito Santo em nós, essa sim, ela é perene, ela é independente de circunstâncias, ela perdura em meio a toda e qualquer dificuldade e sofrimento. E Jesus afirma em João 15:11, ele nos afirma que é ele quem nos dá essa alegria e que essa alegria dele permanece, é completa, e em outras demais passagens ele afirma também que essa alegria ninguém as tira da nossa mão. E eu tenho um exemplo para trazer para vocês de uma irmã na fé, a Dair. Muitos de nossos irmãos aqui, nas nossas reuniões de oração, tiveram várias oportunidades de orar para esse casal tão amigo, tão querido nosso, meu e do Cláudio.
Adair e Sebastião. Adair, ela possui a alegria do Espírito Santo, porque ela teria 1000 razões e motivos para ser infeliz, para ser triste, para não ter alegria nenhuma no seu coração. Há mais de 20 anos, ela está acamada numa cama, sem as 2 pernas, cega completamente e com até 4 meses atrás, quando seu esposo faleceu, com o seu esposo ali do lado dela, numa terrível doença neurológica. Pois bem, eles não tinham condições financeiras nenhuma, eles não têm parentes para ajudar, eles têm toda a dificuldade de locomoção para irem ao médico fazerem exames, eles dependem da misericórdia, da compaixão e do amor de irmãos na fé que os assistem ali. Nós podemos ligar para Adair de manhã, de tarde, de noite, ela está sempre alegre, sempre sorridente, sempre gargalhando até, dando louvores ao Senhor, falando da palavra. É contagiante essa alegria da Adair. Na última vez em que nós lá estivemos, um dos obreiros da igreja que estava ali assistindo-os e que os assiste e assiste agora diariamente, ele nos deu o testemunho dele, que a vida dele, cristã, era bem à tona d'água, morna, sem graça, mas que ele foi grandemente tocado pelo Espírito Santo de Deus, observando e vendo o testemunho da alegria que Adair possui. E ele disse que assim, a vida dele espiritual foi mudando e hoje ele está muito firme e operoso no reino de Deus. Essa é a alegria que o Espírito Santo de Deus nos dá. Paz. Quem é o nosso príncipe da paz? Jesus. Aquela paz que excede todo entendimento e que muitas pessoas de fora, quando veem essa paz no cristão, eles dizem, mas é inexplicável, eles sofrem tanto, eles têm tantos problemas, olha o que esse irmão passa e como é que ele é sereno, como é que ele é tranquilo, como é que ele parece que tem tanta segurança. Tem sim. Sabem por quê? Porque o cristão sabe em quem tem crido e sabe muito bem em que mãos ele colocou a sua vida. Já a paz que o mundo dá, por qualquer coisinha, sofre abalos. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Longanimidade. Irmãos, eu conheço um servo de Deus que eu tenho como referência espiritual. Esse servo é longânimo. Sabem por quê? O longânimo, ele é paciente e ele consegue suportar com calma e sem reclamar pessoas difíceis e até irritantes. Esse irmão na fé é assim. Ele tolera, erros e defeitos dos outros. Ele até ama, perdoa e ainda abençoa. Esse é o longânimo. Ele suporta ofensas e também injúrias. Jesus no Sinédrio é o nosso exemplo. Jesus na cruz, quando lá na cruz, naquele sofrimento tão terrível, bárbaro, levando os nossos pecados, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, lá no Salmo 103:8. A benignidade pode ser considerada por uns como quase sinônimo da bondade, mas elas são distintas. Vamos ver? A benignidade o benigno é aquele
que sempre pensa no bem, sempre deseja o bem, ele sempre está desarmado contra o mal. E ele tem uma disposição incrível para responder o mal com o bem. O benigno é o oposto do maldoso. O maldoso, sim, ele pensa, ele maquina o mal e ele pratica o mal. Já o benigno não. Oferece a face e anda quantas milhas precisar. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Salmo 145, 8. A bondade, então, qual é o maior exemplo de bondade para nós? Deus é bom. 1 João 4, 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34, 8. Eu gosto muito desse versículo. E realmente a gente pode colocar o Senhor à prova e Ele mostra a bondade dele. O bondoso, ele tem uma disposição tremenda, incrível, para sempre ajudar as pessoas. Ele ajuda até quem ele não conhece. Ele está sempre voltado para as boas obras. Ele envolve a vida dele em boas obras. E ele é sempre muito, muito generoso. Exemplo de bondade, Jesus nos deu lá na parábola do samaritano. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Salmo 145, 9. Ah, fidelidade. Queridos, Deus é fiel. A gente sempre ouve em propagandas, outdoors, escritos em carros, Deus é fiel. E é mesmo, Deus é fiel, porque Ele cumpre todas as suas palavras e promessas. Na palavra de Deus, no passado Ele cumpriu todas as suas promessas. Ele tem cumprido promessas hoje e Ele ainda tem uma série de promessas maravilhosas para nós que Ele certamente vai cumprir, porque Ele é confiável, Ele é leal. E o servo de Deus fiel também é uma pessoa confiável, uma pessoa que honra a palavra e o compromisso. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Salmo 145, 13. Mansidão. Agora também é outra coisa difícil. Para mim porque mansidão está ligado, o manso, ele é ponderado, ele é sereno, ele não é impulsivo, ele não estoura fácil, ele é muito tranquilo. E Jesus é o nosso maior exemplo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Lá em Mateus 11, 29. Domínio próprio. Essa também é uma virtude que a maioria das pessoas tem muita dificuldade, né? Muita dificuldade também. Porque ela está muito ligada, ela é, né, o próprio autocontrole. Né? A pessoa que tem o domínio próprio, ela consegue dominar não só a fala, não só os gestos, mas também as palavras, né? Ela refreia a língua. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago 3, 2. E Jesus no deserto foi um excelente, o maior exemplo para nós, porque ele teve autodomínio, ele teve autocontrole por 40 dias e 40 noites lá no deserto, diante do inimigo. Como então desenvolver o fruto do Espírito? Como então que essas virtudes podem ser geradas e desenvolvidas na vida do cristão? Por nós mesmos, irmãos, impossível. Se tentássemos, se nos esforçássemos,
seríamos frustrados, com certeza. Porque o gerar e o desenvolver essas virtudes dentro de nós é unicamente obra de Deus. É uma obra sobrenatural, extraordinária, exclusiva do Espírito Santo. Por quê? Porque ele está gerando, as virtudes de Jesus. Ele mesmo, Jesus, está gerando em nós as suas virtudes. Isso é maravilhoso demais, maravilhoso demais. Então a gente pode pensar assim, bem, se é uma obra exclusiva de Deus, posso cruzar os braços e não fazer nada? Ah, que engano nosso! Porque esse desenvolver, esse gerar e desenvolver essas virtudes em nós é o nosso processo de santificação. E é aí que a gente entra. Nós temos a nossa participação, a nossa implicação nesse processo de santificação. E Paulo vem nos falar, como nós lemos, que existe diariamente um conflito dentro do cristão. É a carne militando contra o espírito e o espírito militando contra a carne. O homem comum não tem essa batalha dentro dele. E essa batalha é feroz, é ferrenha, é terrível, é muito séria. Ela é diária, ela é constante, ela é incessante. Mas no Espírito Santo, nós temos ajuda, nós encontramos forças para dizer não frente ao pecado. Então, apesar dessa luta terrível, dessa batalha tão intensa, nós podemos ter uma vida cristã vitoriosa. Ué, e como é que a gente faz? Qual é o segredo? O próprio Paulo mesmo nos aponta na palavra, lá, é uma chave. Olha que coisa linda, no versículo 16 e também no versículo 25. No versículo 16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E no 25, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Ai, glória a Deus, aleluia, por essa chave, por esse Espírito Santo que pode nos ajudar e que, se a nossa vida estiver debaixo em submissão a esse Espírito Santo, certamente nós vamos ter uma vida cristã muito bem-sucedida. Então, de que maneira nós podemos então andar e viver no Espírito? Debaixo desta submissão ao Espírito Santo, em obediência ao Espírito Santo. Então, a nossa vida cristã verdadeiramente será vitoriosa. O nosso testemunho fará diferença lá no mundo. A comunhão com o Senhor é indispensável para adquirirmos esse padrão de vida espiritual, individual e coletiva. O que nós podemos fazer nessa comunhão com o Senhor individualmente? É buscarmos ao Senhor diariamente, nas nossas devocionais, na nossa leitura bíblica diária, nos nossos tempos de jejum, nos nossos momentos de oração, aquela oração íntima, eu somente com Deus ali no cantinho, através também de leituras cristãs, muitos sermões que a gente pode ouvir, muitos testemunhos de vida que a gente pode conhecer através da leitura. Isso é fundamental para termos então essa vida no Espírito Santo de Deus. E coletivamente, o que a gente pode dizer disso? É muito sério. Nós temos que estar inseridos no corpo de Cristo. Não dá para sermos uma brasinha fora dessa fogueira. Nós precisamos do aquecimento do corpo de Cristo para também nos fortalecermos, para também crescermos no Senhor Jesus.
através de todas as atividades, as atuações que essa igreja, esse corpo de Cristo pode proporcionar para mim. Cultos, reuniões de orações, trabalhos com missões, com ensino, no ministério de ajuda, de socorro aos demais irmãos, sejam eles na área da saúde, na área financeira, no que precisarem, né? Então nós precisamos estar inseridos no corpo de Cristo. Essa pandemia, irmãos, veio para nos prejudicar, mas não nos prejudicar de todos. Não temos desculpa, porque durante toda a pandemia Deus nos deu condições de estarmos unidos ao corpo de Cristo, junto a todos os irmãos que se ajuntavam. WhatsApp, online, computador, internet, tantas coisas, Facebook. Nós tivemos oportunidade de assistirmos culto, de irmos a reuniões de orações, né? Tivemos oportunidade de discipulado, estudos bíblicos, de orarmos com um, recebermos oração de outro, cantarmos até juntos, louvarmos ao Senhor, propósitos juntos de 2, 3 irmãos num propósito de oração. Então, essa vida inserida na igreja é fundamental para o nosso crescimento. Concluindo, né, nós podemos e devemos, e o Senhor quer, o Senhor Jesus quer que nós nos permaneçamos nele. Como assim? Estarmos ligados na videira. O capítulo todo de João 15 vem nos falar sobre a videira verdadeira. No versículo 1, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. No versículo 5, eu sou a videira e vós os ramos. Então o ramo, ele precisa estar ligado ao Senhor Jesus. Ele precisa estar ligado recebendo a seiva. E há todo um propósito nisso. Não só por causa da seiva que dá vida a esse ramo, e ele não vai ser cortado dessa maneira, ele, com vida no Senhor, ele não vai ser cortado pelo agricultor, né? Mas ele também, esse ramo, não só tem a oportunidade de crescer, né? de ser um ramo saudável, mas ele tem o privilégio, irmãos, de ter o fruto nele e de poder, tendo fruto nele, expor, demonstrar esse fruto ao mundo. Isso é maravilhoso demais. É privilégio nosso, através de um testemunho verdadeiramente cristão, mostrar Cristo para muitos que estão caminhando sem Cristo, estão perdendo as suas vidas quando poderiam ganhar a vida eterna. Então, pessoas precisam ser atraídas à videira, atraídas a Jesus, através do nosso testemunho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor permita que sejamos ramos saudáveis, ligados a Ele, Jesus, a essa videira maravilhosa. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, Pai maravilhoso, muito obrigado por esses momentos tão preciosos, tão gostosos, tão prazerosos na Tua presença, Senhor, quando podemos abrir a palavra e aprendermos de Ti. Ajuda-nos, abençoa-nos. Muito obrigado pelo Teu Santo Espírito, por esta obra extraordinária e sobrenatural em nós. Senhor, Te louvamos e queremos honrar a Ti, Senhor, com as nossas vidas. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Senhor.